Olá, seja bem-vindo. É um grande prazer estar aqui para fazermos uma aula sobre um dos grandes livros que eu li no ano de 2020. 2020 e 2021 foram duas leituras, né, deste livro incrível, Em Busca de Sentido. Muito legal para começar essa aula. Eu quero pegar um trecho que está aqui escrito no verso do livro, né, bem aqui na capa de trás, que ele já dá um tom muito legal. Vamos lá. É muito legal para dizer pouco, né? Um tom que já nos apresenta o livro de certa forma. Dostoiévski afirmou certa vez: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se ficava conhecendo aquelas pessoas cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe, até o último suspiro, configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Esse é o tom com o qual eu acho que vale a pena nós começarmos essa aula. Um livro escrito por Viktor Frankl. Viktor Frankl, como bem diz aqui, olha, ele foi um professor de neurologia e psiquiatria. Ele era um psiquiatra já antes de ser levado ao campo de concentração. E Viktor Frankl é então esse psiquiatra levado ao campo de concentração, que é retirado de sua família, então ele vai para um campo enquanto sua família vai para outro e não consegue mais ter notícias deles enquanto está preso, certo? E vive esse momento de grande tensão da vida, talvez um episódio que pouquíssimos de nós, tomara, né, viveremos, de enorme sofrimento de maneira obrigada, né? Como alguém te leva, te encarcera, te prende para sofrer teoricamente, né, para o resto da sua vida. E muito possivelmente para o resto da sua vida, pois não são todos que sairão vivos de um campo de concentração. Então, acho que o primeiro esforço importante que a gente precisa fazer para entender o que vai ser dito ao longo do livro Em Busca de Sentido, que é um livro que responde à pergunta qual é meu propósito, como encontrar sentido na vida. O primeiro grande esforço, eu acredito, é nós nos colocarmos no máximo que nós pudermos no lugar de Viktor Frankl. Tentarmos enxergar de certa forma, e isso exige um grande esforço imaginativo, e como que nós nos comportaríamos em tal situação. Como ele, pegos, levados a um campo de concentração nazista. É claro que é impossível para nós imaginarmos com 100% de apreensão como é viver esse momento. Então o exercício que a gente tem que fazer é tentar de alguma forma encontrar alguma situação análoga na nossa vida que tenha causado tamanho sofrimento ou que tenha nos retirado tanto da nossa vida comum e nos levado a um lugar sofrível, para que a gente possa entender menos um pouco o que ele passou. E acho que esse é um esforço que nós temos que fazer em todos os livros, inclusive. Eu sempre digo que nós precisamos nos colocar no ponto de vista do autor para entender o que ele está dizendo. O objetivo de uma leitura é entender o que o autor diz e não o que eu penso da coisa. Então, o objetivo aqui não é eu entender o que eu penso sobre o sentido da vida, mas o que Viktor Frankl me apresenta. E para isso, o primeiro esforço deve ser este. Eu, um psiquiatra, retirado da minha família, um homem, né, na sua idade mediana ali, jogado num campo de concentração, sem alimentação, com trabalho forçado e naquela situação subhumana e sabendo que qualquer dia pode ser o último dia, assim como pode ser na vida normal. Mas ali, de fato, eu estou muito próximo da morte, eu estou muito próximo de abandonar este mundo. Então, como eu posso, nesse local, onde me parecem ter tirado tudo, encontrar algum sentido para a minha vida? Esse é o esforço de Viktor Frankl e é uma coisa muito interessante que ele percebe e nos traz nesse livro.
Então, o livro ele é dividido em duas partes principais, certo? A primeira parte ele vai contar, ele vai relatando a sua vida no campo de concentração e as suas reflexões. E aí, na segunda parte, a partir disso que ele fez, ele vai expor a sua teoria psicológica, que é o que nós chamamos agora, né, que ele chamou de logoterapia. Então, Viktor Frankl inicia uma linha de terapia, uma linha psicológica diferente, né? Temos lá a psicanálise do Freud, temos lá a linha do Jung, temos, né, temos a comportamental, temos várias linhas psicológicas de estudos. Viktor Frankl apresenta a sua, que é a terapia do sentido da vida, a logoterapia. Mas, na minha concepção aqui, o mais importante reside na primeira parte do livro. A descrição do campo de concentração a partir do ponto de vista do Viktor Frankl e suas reflexões feitas naquilo que ele estava vendo. Então eu vou tentar pegar alguns trechos do livro para nós irmos lendo aqui ao longo dessa aula e refletindo sobre eles, tá? Vamos tentar fazer uma espécie um pouco dessa forma aqui, não é escolástica, né? Ele diz assim, olha, logo no prefácio, tem algumas reflexões bem interessantes que eu selecionei aqui. Diz, a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Isso é bem interessante já de pensarmos, por quê? Porque um fato nem todos nós vamos ter um iate, um jatinho, poder viajar pelo mundo, ir à praia, nem todos nós vamos ter regalias na vida. Mas é certo que todos nós sofreremos de alguma forma. Todos nós veremos provavelmente a morte de um ente querido. Todos nós temos algum tipo de sofrimento amoroso, por exemplo. Então, o sofrimento ele é universal. E sabendo disso, sabendo que todos sofrem, o sentido da vida, ele não pode residir em algo que não é acessível a todos. Então, é certo que parte do sentido da vida, parte de encontrar sentido na vida é encontrar sentido no sofrimento, é encontrar sentido na dor. E ele continua: a última liberdade humana, a capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Ou seja, podem nos tirar tudo, esse é um prefácio de Gordon Allport, podem nos tirar tudo, mas não podem nos tirar esta liberdade. Essa última liberdade humana de escolher a minha atitude frente à circunstância que se apresenta. Ou seja, podem me prender num campo de concentração, mas a minha atitude naquela circunstância ela não pode ser tirada de mim. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito e por muito tempo para que isso vá se solidificando, digamos assim, né? Vá decantando no nosso ser. Entender que a minha atitude frente à circunstância, como bem diz Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância, se não salva elas, não salvo nem a mim. A minha atitude frente à circunstância, ela é minha. Ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Ou seja, há um sentido até nisso. Até nisso eu posso encontrar um sentido de viver. Até nessa atitude. E aqui temos um outro prefácio feito pelo próprio Viktor Frankl, que ele diz assim, olha, o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. E eu leio esse trecho por quê? Porque isso aqui delimita, nos mostra o tom deste livro e acredito que já nos dá o conceito principal daqui de dentro. Nós não encontraremos sentido na vida enquanto a vida for somente nós mesmos. Eu não vou encontrar um sentido na vida enquanto eu for o centro do mundo, enquanto eu tentar fazer as coisas somente pelo benefício próprio. O sentido da vida reside em algo substancialmente diferente do que muitos tentam colocar para nós, que é o amor próprio. Muito substancialmente diferente do egoísmo. O sentido da vida só pode ser encontrado em algo maior do que eu mesmo. E para eu perceber o que há de maior do que eu mesmo, eu preciso primeiro entender que eu não resido no centro das coisas e que as minhas ações
precisam ter como objetivo ou como motivação algo maior do que eu próprio. E isso talvez seja o grande aprendizado do livro. Então, ele começa aqui a contar a sua vida no campo de concentração e descrever de forma muito visual e interessante, e tentando contar as sensações que ele tinha, como que foi essa fase no campo de concentração. Veja, ele diz assim, como um psiquiatra que era, ele não só descreve o seu comportamento, mas ele descreve a sua observação dos outros seres humanos que ali estavam com ele. Ele diz, poderíamos distinguir 3 fases nas reações psicológicas do prisioneiro ante a vida no campo de concentração. A fase de recepção no campo, a fase da vida em si no campo de concentração e a fase após a soltura, ou melhor, da libertação do campo. Então ele diz que ao entrar no campo de concentração você viveria a primeira fase, as pessoas viviam a primeira fase, que é um choque da recepção no campo de concentração. Aquele choque de horror que bate, né? É a realidade escancarada na sua frente quando você percebe onde está entrando. Quando você percebe onde está chegando ali, né? Então, ele diz aqui, olha... aqui e ali se ouve um apito de comando e ninguém sabe por quê, descrevendo. Em alguns de nós o terror fica estampado no rosto. Eu pensava estar vendo certo número de cadafalsos dos quais pendiam pessoas enforcadas. O horror tomava conta de mim, e isto era bom. Segundo a segundo, e passo a passo, precisávamos nos defrontar com o horror. Ou seja, deve ser, né? É óbvio que seria para qualquer um que ali chegasse uma sensação de extremo horror. E aí, bom, acontece, ele vai descrevendo a sua vida ali no campo de concentração. E ele diz, olha que ele vai descrever as primeiras reações que as pessoas tinham. Veja só. A maioria de nós é tomada de algo inesperado. Humor negro. Sabemos que nada mais temos a perder a não ser uma vida ridiculamente nua. Debaixo do chuveiro, fazemos comentários engraçados, que pretendem ser gracejos. Em atitude meio forçada, cada qual se diverte primeiro consigo mesmo, depois também com os outros. Afinal, do chuveiro realmente sai água. Além do humor negro, aparece ainda outra sensação, curiosidade. Já temos 2 sensações aqui. Conheço essa reação numa outra área como atitude básica em situações especiais na vida. Sempre que eu estava em perigo de vida em ocasiões anteriores, por exemplo em quedas ou escalar montanhas, das quais me saíra bem, tive durante frações de segundos a mesma atitude frente ao que repentinamente estava sucedendo. Curiosidade. Vontade de saber se eu escaparia com vida ou não, com uma fratura na base do crânio ou em outro lugar, etc. Olha que interessante isso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso em algum momento da sua vida. Mas frente a essa situação, surge curiosidade. Será que eu saio vivo? O que será que vai acontecer comigo nos próximos dias? O que será que vai acontecer comigo hoje? Será que eu vou ter alguma fratura? Algum guarda vai me bater? Será que eu vou ter que fazer algum tipo de trabalho forçado diferente? De fato, frente a situações perigosas e, como aqui, né, aterrorizantes, essa curiosidade. Então nós temos aqui o humor negro, as pessoas tentando escapar, de certa forma, da realidade, usando a própria realidade para isso, como escape para tentar, pelo menos, sair um pouco daquele terror. E a curiosidade. Ele diz assim, olha... Também em Auschwitz, dominava esse espírito de curiosidade praticamente fria, que distancia as pessoas do seu mundo, fazendo-as encará-lo com objetividade. Com a atitude de observar e esperar, a alma retrai-se e procura salvar-se para outro lugar. Estávamos curiosos por saber o que aconteceria agora e quais seriam as consequências. Por exemplo, as consequências de se ficar completamente nu e molhado ao ar livre no frio do outono avançado. Nos dias seguintes, a curiosidade cedeu lugar à surpresa. Surpresa, por exemplo, de não se pegar um resfriado.
São muitas as surpresas triviais que ainda aguardam o prisioneiro recém-chegado. Quem é ligado à medicina aprende sobretudo uma coisa: os compêndios mentem. Olha que interessante, né? Em algum livro de estudo, ele vai descrever por que os compêndios mentem. Em algum livro de estudo constava que a pessoa não consegue aguentar mais que determinado número de horas sem dormir. Trata-se de concepção totalmente errada. Eu mesmo tinha a convicção de que havia certas coisas que eu simplesmente não conseguiria fazer ou deixar de fazer. Não poderia dormir caso não alguma coisa. Não conseguiria viver sem alguma coisa. Na primeira noite em Auschwitz, dormi em beliches de 3 andares, e em cada andar, medindo mais ou menos 2 por 2,5, dormiram 9 pessoas. Em cima de tábua nua, para cobrir-se havia 2 cobertores para cada andar, isto é, 2 cobertores para 9 pessoas. Naturalmente, só podíamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro. O que, por outro lado, face ao frio reinante no barracão sem calefação, não deixava de ter suas vantagens. Não era permitido levar sapatos para os beliches. Em grave infração do código, um ou outro os usava à guisa de travesseiro, mesmo estando completamente enlameados. No mais, nada nos restava senão apoiar a cabeça entre o braço esticado para cima, mesmo que quase o destroncasse. Mas o sono leva consigo o estado consciente, eliminando também o dolorido da posição. Outras coisas surpreendentes que se consegue fazer. Passar meses ou anos no campo de concentração sem escovar os dentes, e mesmo assim ter uma gengiva em estado melhor do que em épocas de alimentação mais sadia, apesar da considerável deficiência de vitaminas. Ou usar a mesma camisa durante metade de um ano até ela ficar completamente irreconhecível. Não poder lavar-se de forma alguma durante dias nem parcialmente, por estar congelada a água nos canos do lavatório. Não ficar com pus nas mãos feridas e sujas de trabalhar na terra, claro, enquanto não houvesse sintomas de congelamento. Uma pessoa de sono leve que costumava acordar com menor ruído no quarto ao lado, aperta-se agora contra um companheiro que ronca a plenos pulmões a poucos centímetros de seu ouvido e consegue cair em sono profundo logo depois de deitar. Então nos dávamos conta da verdade daquela frase de Dostoiévski que define o ser humano como o ser que a tudo se habitua. Podem nos perguntar. Nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma, sem dúvida. Mas ninguém pergunte de que modo. Muito interessante essa descrição que ele faz, nos mostrando a capacidade de extrapolar os limites do conhecido do ser humano, certo? Então, basicamente a descrição dele é: meu amigo, hoje você acredita que você tem certos limites para poder viver, para poder sobreviver. Mas esses limites eles podem ser superados dependendo da circunstância que se apresenta. Então, aquela circunstância horrível, vista de olhada, observada de um ponto de vista objetivo de Viktor Frankl, explica muita coisa sobre o ser humano e muita da nossa capacidade de lidar e de sobreviver a situações bastante adversas. Então, ele diz que essa primeira fase vai avançando até que a vida no campo de concentração assume e inicia-se uma segunda fase. E a primeira reação que ele apresenta é a apatia. Vamos ler um pouco do que ele diz. Após o primeiro estado de choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa aos poucos vai morrendo interiormente. Fora as diversas reações emotivas acima descritas, o prisioneiro recém-internado ainda experimenta, durante o período da sua estada no campo, outras sensações extremamente torturantes, que logo tenta suprimir. Surge, sobretudo, indizível saudade de seus familiares. Uma saudade tão ardente que só resta uma sensação: a de se consumir. Além disso, há o nojo de toda a fealdade que o cerca, interior e exterior. Assim como a maioria dos seus companheiros, o prisioneiro está vestido em farrapos tais que ao seu lado um espantalho teria ares de elegância. E ele vai descrevendo e vai mostrando como os prisioneiros
vão suprimindo a sua dor, vão suprimindo todos esses sentimentos até que se tornem totalmente apáticos. Veja a descrição que ele fala da dor física. Ele fala, olha, a dor física causada por golpes não é o mais importante. Por sinal, não só para nós prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão, é o que mais dói numa hora dessas. Assim, é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo, certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro em plena tempestade de neve. Nem a tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em entupir com pedras os espaços deixados debaixo dos trilhos. Paro por um momento a fim de tomar fôlego e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer um insulto. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira em minha direção. Desse jeito, e foi o que senti, chama-se a atenção de um bicho qualquer. Assim se adverte o animal doméstico de seu dever, o animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. Ou seja, mais do que a própria dor física, é a percepção de que você é rebaixado para as qualidades de um mero animal. E não é nem aquele animalzinho que você gosta da sua casa. É um animal que você sequer gosta, você sequer tem a mínima sensibilidade de falar ou de corrigir. Só joga uma pedra nele e dane-se. Aquele cachorro da rua que você joga uma pedra na maldade ali para ele correr. É isso. É isso que Viktor Frankl sente naquele momento. E ele diz, a apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. Ou seja, eu me torno apático para que eu perceba um pouco menos da realidade, que é tão dura que eu não quero encarar. Ler isso é um grande choque para nós, né? Que muitas vezes tentamos fugir da nossa realidade que, olha, bem longe de ser o quão dura ela era para esses prisioneiros num campo de concentração. E aí ele continua, explica vários dos sentimentos, várias das coisas que acontecem. Ele vai falar da fome, ele vai falar da sexualidade, ele vai falar de política e religião, ele vai falar de muitas coisas, mas acho que o mais interessante é essa descrição que ele nos dá aqui, né? Uma das coisas mais interessantes, claro. Que ele chama esse subtópico aqui de quando nada mais resta. Veja o que ele diz. Compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia e em fé humana. A redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida, nessa situação, a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. Quando ele diz imagem espiritual, é como um mero contraste a um material, certo? A imagem que nós temos na nossa memória, ela não está num campo material. É a imagem de alguém. Quando eu me lembro de qualquer coisa, isso não é material. Está num campo que chamaremos de espiritual. Apenas para delimitar que não é um campo material. Não com nenhum termo, com nenhuma conotação religiosa. Basicamente, ele nos mostra aqui um primeiro indício de como encontrar sentido na vida.
e é se refugiando para o amor, trazendo em mente sempre a imagem daqueles que você ama, de uma pessoa por quem você faria e as coisas você daria a sua vida. E veja como ele fala da própria esposa agora. É uma cena bastante dolorosa. De repente me dou conta. Tente se imaginar no lugar dele. Nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, a seu ser assim, que a sua presença, o seu estar aqui comigo podem ser reais sem sua existência física em si, independentemente de seu estar com vida. Ou seja, ele começa a nos descrever que é possível se refugiar nas memórias do passado, dos pequenos momentos de alegria, das pessoas que você ama, frente a um momento de grande sofrimento, onde não há escapatória, né? Então, essa é uma das maneiras de vencermos esse período de sofrimento e encontrarmos sentido dentro de nós, interiormente. Algo que, né, como dizia no começo do livro, é uma liberdade que não pode nos ser tirada. Então ele continua contando, conta dos planos de fuga, conta da irritabilidade que acomete as pessoas. Imagine, você mal comendo, você mal trabalhando forçadamente até suas últimas forças, as pessoas morrendo ao seu redor. E ele entra então, finalmente não, porque ele fala disso o tempo todo, mas ele entra no ponto da liberdade interior. E seria um ponto muito grande para ler inteiro, mas eu quero tentar ler pelo menos uma grande parte dele. Ele diz assim: na psicologia do campo de concentração, é precisamente a vida ali imposta e que constitui um ambiente social todo peculiar que determina, ao que parece, o comportamento da pessoa. Com razão se poderão levantar objeções e perguntar: onde fica a liberdade humana? Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é que um resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Seria a pessoa apenas o produto aleatório de sua constituição física, da sua disposição caracterológica e da sua situação social? E mais particularmente, será que as reações psíquicas da pessoa a esse ambiente socialmente condicionado do campo de concentração estariam de fato evidenciando que ela não pode fugir às influências dessa forma de existência às quais foi submetida à força? Precisa ela necessariamente sucumbir a essas influências? Será que ela não pode reagir de outro modo às condições de vida reinantes no campo de concentração? E aqui vem uma parte muito boa. Podemos dar resposta a essa pergunta tanto baseados na experiência como em caráter fundamental. A experiência da vida no campo de concentração mostrou-nos que a pessoa muito bem pode agir fora do esquema. Há suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação. E que continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior como interior. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? Ou seja, figuras humanas, prisioneiros, que conseguiam, mesmo naquela situação, dar uma palavra de ânimo, ou dar uma lasca do seu pão para outros prisioneiros. E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo,
menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. A cada dia, a cada hora no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior. Uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará sendo, em sentido espiritual. Um típico prisioneiro de campo de concentração, ou então uma pessoa, que também ali permanece sendo ser humano e conserva sua dignidade. Ou seja, há uma escolha mesmo nesses piores momentos onde parece não haver escolha. E isso é o que dizia, e eu vou pegar aqui, até procurar Ortega y Gasset na Rebelião das Massas. Existe uma seleção dos trechos do livro aqui no começo, muito interessante sobre isso, que seria muito legal eu encontrar para ler. Vamos ver se eu acho aqui. Pulei. Ele diz assim, olha: é falso dizer que na vida decidem as circunstâncias. Ao contrário, as circunstâncias são o dilema, sempre novo, ante o qual temos que nos decidir. Mas o que decide é o nosso caráter. Então, ele diz, olha, naturalmente viver não é mais que lidar com o mundo. A aparência geral que ele nos apresentar será a aparência geral de nossa vida. E ele conclui, dizendo que nós podemos escolher a todo momento. Sempre temos uma escolha. Até a escolha de sair do mundo é uma escolha. Muito interessante, né? Só um trechinho que eu trago aqui deste livro. Mas aqui, voltando ao Viktor Frankl, ele diz assim: a liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe, até o último suspiro, configurar sua vida de modo que tenha sentido. E ele fala: não se encontra sentido apenas na realização de valores de criação e de experiência. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, ou seja, de viver, conseguir viver ou não, e portanto das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. E aí ele, com tudo isso, ele nos ajuda a entender que existe uma forma algumas formas de encontrar sentido na vida, que são os grandes aprendizados desse livro, para eu não ler todo o livro aqui, que eu não leio o livro inteiro aqui para nós nessa aula. Eu queria pegar só os trechos onde nós vamos falar um pouco, primeiro do sofrimento aqui, e depois das outras formas de encontrar sentido na vida. Existe um tópico aqui chamado Perguntar pelo Sentido da Vida, muito interessante. Ele fala assim: precisamos aprender e também ensinar às pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Falando em termos filosóficos, poder-se-ia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados, ou seja, a vida nos pergunta.
como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Veja o que ele diz agora e grave esta frase. Em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Jamais, portanto, o sentido da vida pode ser definido em termos genéricos. A vida, como a entendemos aqui, não é nada vago, mas sempre algo concreto, do modo que também as exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas. Sempre é assim que toda e qualquer circunstância se caracteriza por esse caráter único e exclusivo, que somente permite uma única resposta correta à pergunta contida na situação concreta. Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos dentro desse destino sofrido. E aí ele volta ao campo de concentração e diz: o que nos importava era o objetivo da vida naquela totalidade, que inclui também a morte, e assim não somente atribui sentido à vida, mas também ao sofrimento e à morte. Esse era o sentido pelo qual estávamos lutando. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para nós, cara, isso aqui é fundamental, de fundamental compreensão para quem se pergunta a todo momento qual o sentido da vida, qual o meu propósito. Há um sentido a todo momento, em todo instante, em tudo que eu faço, porque a todo instante a vida me indaga. Ela me pergunta: por quê? Por que você faz isso? Qual sentido você dá a essa sua tarefa agora? Há um sentido em gravar esta aula. Há um sentido ao ler este livro. E há um sentido frente ao sofrimento. Então o que ele está nos dizendo é: o sentido ele reside na realidade concreta, nas coisas que estão acontecendo. Porque a cada momento, a cada dia, você encontrará um novo sentido, uma maneira correta de encarar aquela situação. Por isso, definir o sentido da vida em uma frase ou em termos genéricos não tem como, porque o sentido consiste nisso. E aí ele avança para, então, entrar, na terceira fase, mostrar como são as pessoas depois que elas foram libertadas do campo de concentração. E ele passa para a segunda parte do livro, que é onde eu quero trazer aqui um pouco do conceito da logoterapia e do sentido da vida aqui, como ele apresenta, certo? Então ele fala assim: a logoterapia concentra-se mais no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. Se comparada à psicanálise, a logoterapia é menos retrospectiva e menos introspectiva. A logoterapia, de forma simplificada, de fato confronta o paciente com o sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. E torná-lo consciente desse sentido pode contribuir em muito para a sua capacidade de superar as neuroses. Costumo falar de uma vontade de sentido, a contrastar com o princípio do prazer, no qual repousa a psicanálise freudiana, e constatando ainda com a vontade de poder, enfatizada pela psicologia adleriana através do uso do termo busca de superioridade. E ele diz então: a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Ou seja, a tua vida, meu amigo, a tua vida tem um sentido único, que só pode ser cumprido por você. Olha que coisa legal. E aí ele vai dizer assim, olha, vamos achar aqui uma parte onde ele vai nos contar do sentido da vida, certo? Para nós finalizarmos essa nossa aula.
Vamos aproveitar para começar daqui. A gente vai entrar, esse é o ponto onde ele fala o sentido da vida e a essência da existência. Ele diz assim, olha, como nós já falamos aqui hoje. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da vida, mas antes deve reconhecer que é ela quem está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida. A vida, ela somente pode responder sendo responsável. E aí, ele nos diz assim, ó, de acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido da vida de 3 diferentes formas. 1. Criando um trabalho ou praticando um ato. Perceba, praticando um ato. Ou seja, nós podemos descobrir o sentido na vida a cada ato que praticamos. 2. Experimentando algo ou encontrando alguém. Lembre-se do amor que ele descreve, de lembrar e de fazer, dar a vida pela pessoa amada, que pode estar somente na sua memória. E 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. O caminho da realização é bastante óbvio, né? Criando um trabalho ou praticando um ato. Mas, para a segunda e para a terceira, existem necessidade de mais. Nós precisamos elaborar melhor. A segunda, lembra? A primeira, criando um trabalho ou praticando um ato. A segunda, experimentando algo ou encontrando alguém. Na segunda maneira de encontrar sentido da vida é experimentando algo, ele diz, como a bondade, a verdade e a beleza. Experimentando a natureza e a cultura, ou ainda, experimentando outro ser humano em sua originalidade única, amando-o. Ou seja, encontro sentido na vida ao amar alguém. E não ao amar a mim mesmo, ao amar alguém. E o terceiro, é claro, ele vai nos apresentar encontrar sentido frente ao sofrimento vai exigir também talvez uma terapia e muito mais reflexões mais profundas. Basicamente, eu trago aqui na aula tudo o que de mais impactante esse livro teve para mim. Eu acredito que se você não leu esse livro ainda, você não pode perder mais tempo. Leia o livro. Leia Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu tenho certeza que vai abrir vários pontos de pensamento dentro de você, várias reflexões importantes sobre a vida. Essa foi a nossa aula sobre o livro Em Busca de Sentido. Foi um grande prazer ter estado aqui com você. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.